Sejam todas, todos e todes muito bem-vindos ao nosso podcast semanal do nosso templo. E hoje, se você está vendo pelo Spotify, se você está ouvindo pelo Spotify, você não está vendo, mas estamos só entre meninas. Então, eu sou a Tracy e hoje é hora de morfar. Eu sou a Lulestrande e alterno constantemente entre magia para ser foda e magia para não me foder. Amei. Eu sou a Juliana Gimenez, oraculista no nosso templo, e não há limites para nós mulheres que podemos realizar. Olá, pessoal. Meu nome é Rafaela, eu sou do nosso templo de BH e eu nunca plantei uma lua. Minha coisa. Bem, olá, meus amores! Eu sou a Bruna, a maga das fadas, e porque ser mediano é fácil, mas pra ser foda, tem a magia certa e você nem precisa vender a sua alma. Vem com a gente! Arrasou. Gente, hoje o nosso podcast vai falar sobre magia para ser foda. E ninguém melhor do que meninas para falar sobre ser foda e magia, tudo junto ali para te ensinar, te explicar e contar um pouco da vivência dessas meninas, de como elas chegaram na magia. E a gente vai falar muita coisa que provavelmente vai ser bem útil para sua caminhada também. Mas antes, temos que falar sobre a programação do nosso templo, que inclusive, se você não sabe o que está acontecendo, nós somos um templo de magia, uma ordem de magia que a gente ensina e aprende com as pessoas que chegam. Então, se você quiser saber mais também, então, já vê os links, a Bruna vai dar todos os links agora, mas já fica de olho que dá para você fazer parte dessa egrégora maravilhosa que está crescendo para um caralho. Tá maravilhoso. Bruna, manda aí. Vem comigo, povinho, que se você ainda não tá ligado, na nossa programação já senta, pega a agenda e anota pra você não perder nada, porque senão, ó, tá marcando bobeira, hein? O que a gente vai ter? O que a gente vai ter? Toda quarta-feira, como de lei aqui em São Paulo, temos o nosso atendimento gratuito. A partir das 19 horas, não marca bobeira, chega cedo, vem pegar sua fichinha. E se você quiser dar uma passadinha no tarô, ó, Dona Ju, maravilhosa, linda, vai estar lá, ali, ó, esperando você com as cartas para te direcionar, fora todas as outras atividades. Gente, a gente sabe que o ano começa agora em fevereiro, né? Porque assim, janeiro já foi. A gente vai ter o rito coletivo de abertura de caminhos. Bora lá correr, fazer uma magiazinha para começar o ano bem bonitinho? Vai ter esse rito lá em BH. Porque todo domingo, a partir das 18 horas, tem o quê? Rito coletivo lá em BH. Então é só chegar lá, a partir das 18 horas, com toda a galera de lá, linda, maravilhosa, pronta para te receber, com o rito também. Aí o que a gente vai ter? Dia 8 só tem fera, porque aqui em São Paulo e em BH vamos ter workshops. Olha só que maravilhoso. No dia 8 de fevereiro, aqui em São Paulo, quem vai dar um workshop sobre pactos infernais é o nosso querido, lindo, maravilhoso Léo, o nosso mago das sombras, que vai vir falando sobre pactos infernais, como fazer, o que não fazer. Se tem que colocar em pergaminho, se tem que botar fogo, ixi, ele vai desvendar esse mistério aí. E lá em BH, também no dia 8 de fevereiro, a gente vai ter um incrível Segue Mago Régulo, falando sobre os princípios das evocações. Então, não marca a bobeira que tem 2 eventos fantásticos para você fazer. Também, a gente vai ter como programação de workshop também o Ricardo Tchaikovsky, que vai falar sobre a Kimbanda. Para saber a data, o horário certinho, segue a gente no Instagram. Se você não sabe como falar com a nossa galera no grupo de WhatsApp, vai lá no Instagram, nosso templo, tem o nosso Instagram e você entra lá no grupo de WhatsApp para ficar por dentro de todas as novidades. Além disso, se você quer fazer parte do nosso templo, entender tudo que a gente aprende, mas você não consegue ir nem em BH e nem aqui em São Paulo, a gente não tem essa de, ai, você não vai saber. Você vai saber, porque nós temos o quê? A nossa trilha, que é o nosso desenvolvimento online. Pois é, a gente é tão foda, que a gente até online a gente tá dando aula. Olha lá, é só chegar lá e colocar, beleza? Entra lá no grupo do WhatsApp, vem pro nosso espaço, vem rir com a gente, vem aprender também, que você vai se surpreender. Temos mais coisa, olha só quanta coisa a gente tá fazendo. Por quê? Em maio, a gente tem um negócio maravilhoso para fazer, para acontecer, e vocês não podem perder, lá na Convenção de Bruxas e Bruxos de Paranapiacaba. Ouvi dizer, passarinhos me contaram, que o nosso templo vai estar em peso ali. Não sei, eu não vou perder isso. Vocês vão? Acho que não. Todo mundo corre lá para a convenção, porque vai ter, ó,
um evento de peso acontecendo lá, beleza? Como eu faço para chegar nos endereços? Bora lá. Em São Paulo, Rua Andaraí, 463, Vila Maria Baixa, Sala 1. Aqui em São Paulo, esse é o endereço do nosso templo. Lá em BH, é na Rua Deputado Pinheiro Lima, 461, no Glória. E é isso aí, vem ser feliz com a gente. Vem pro nosso templo você também. E segue programação. É isso aí, valeu, Bruna. E hoje estamos aqui para falar sobre ser foda e magia. E só antes, quem tá vendo aqui no YouTube, talvez ache estranho, eu tô deitada aqui na maca da tatuadora, então às vezes pode ser que saia uns gritos ou umas caretas. Se você não tá vendo e ouvir algum grito, não é nada pornográfico, é só a tatuadora sendo uma tatuadora comigo. Bom, a magia nunca foi exclusividade dos homens, pelo contrário, né? A gente tem uma história muito forte de bruxaria, tanto as meninas que foram queimadas na época, né, lá atrás, na Inquisição, e a gente, eu não sei as meninas aqui, mas eu acho que a gente tem uma percepção de que tem muito mais homem nesse meio, pelo menos agora. Antigamente tinha o lance das mulheres, a gente vai falar sobre isso, mas é bom lembrar que a gente aqui, nós não somos tão numerosas, mas já teve gente antes. Então a gente vai ter Blavatsky, a John Fortune, tem uma outra galera, aquela que fez o Rider Waite, baralho, não consigo falar isso, mas enfim, que era a Pamela, eu tô colando aqui, gente, porque eu não ia lembrar esses nomes não, mas a Pamela Coleman Smith, e tem também a Geraldine Beskin, que, enfim, tem uma galera que já veio antes da gente, provando que a magia também está para as mulheres. E eu queria primeiro começar perguntando para as meninas todas aqui como é que vocês chegaram na magia, porque a gente sabe que o Brasil é um país majoritariamente cristão, e quem dá sorte, se podemos dizer assim, de nascer num local neutro, com uma família neutra, que deixe você, né, fazer o que você quiser, é realmente uma sorte. Eu vim de lar cristão e acho que a maioria das pessoas vieram, então a gente teve uma jornadinha até conhecer a magia. Eu queria ouvir de vocês, meninas, como é que vocês chegaram na magia? Eu nasci num lar que era bem misturado, né? A minha mãe era o que na época as pessoas chamavam de católico não praticante, porque era mais bonito você falar que pertencia a uma religião que não praticava do que falar que não tinha uma religião. Ou pior, falar que pertencia a uma das religiões que eram consideradas religiões do diabo, né? Então, ela era católica não praticante, mas na verdade ela adorava um terreiro, adorava o som do batuque, era só batucar que minha mãe aparecia na redondeza. E o meu pai era ateu, embora ele tenha sido criado em colégio de freira, ele cresceu em colégio de freira, eu acho que isso até ajudou ele a ser ateu, né? Porque era tanto absurdo, era tanta coisa que ele realmente não conseguia associar tudo aquilo que ele via com o tal do Deus que eles descreviam. Então era muito legal, porque enquanto meu pai me incentivava a estudar, a buscar a minha própria concepção de Deus, né? Então, de um lado tinha meu pai falando, meu pai era mais, sei lá, agnóstico do que qualquer outra coisa. Ele acreditava em Deus, só não acreditava na concepção que a igreja passava. E a minha mãe, por outro lado, ela vivia num conflito interno, porque ela gostava de religiões de matriz africana, gostava muito, mas ao mesmo tempo ela trazia toda aquela coisa do pecado, do inferno, e era aquela lavagem cerebral pesadíssima. Mas eu não sei se é porque eu sou aquariana, mas eu nunca acreditei em nada, eu questionava e à medida que não sabiam responder, eu ficava, então, foda-se, se não tem resposta, então não tem efeito. Basicamente foi isso. Bom, eu como uma boa adolescente dos anos 90, eu cresci lendo a revistinha Bidu e da Almanac Wicca, então adorava. E os meus pais, eles são e eram, na época, professores da Federação Espírita Kardecista de São Paulo. Então eles eram professores, então eram atuantes. A família toda do meu pai era kardecista e a da minha mãe católica. Só que eu frequentei grupo juvenil, infantil, cresci dentro do kardecismo. Só que muitas coisas
que eram falados, eu questionava muito, porque eu sou muito curiosa. Então eu sempre perguntava: "Ah, mas por que que tem que ser assim? Ah, mas por que aquilo?". Então eu sempre fiquei me questionando: "Tá, beleza, eles estão falando isso", só que tinha aquele preconceitozinho velado para as religiões africanas dentro do kardecismo que eu nunca concordei. Então já começava por aí. E aí eu conheci uma amiga da minha mãe que era da Wicca, e aí ela começou a me ensinar, e quando eu estava com uns 15 anos para 16, 15 anos, ela me convidou para entrar na ordem dela, só que como eu era uma adolescente, tinha que pedir autorização dos pais para poder ir para o meio do mato para fazer uma iniciação, eu fiquei com medo e não fui. Então eu não tinha maturidade para aquela responsabilidade de entrar numa ordem, né, com 15 anos, quem era eu na fila, né? Então eu sempre fiquei estudando todas as filosofias religiosas que a gente tem no Brasil, Seishonoye, coisas de reiki, esoterismo. Então sempre fiquei procurando várias religiões dentro do Brasil, só que eu não me afinava com nenhuma. Então eu sempre peguei um pouquinho de cada, o que tinha melhor para oferecer e fazia um balaio, misturava tudo e tentava praticar, então era meio que universalista, né. E foi assim, aí eu conheci a Marisa, e aí ela começou a me ensinar a Umbanda, e aí eu me identifiquei que eu sou muito agitada, vocês podem ver que eu falo com a mão, com o corpo, com tudo. E na Umbanda é muito gostoso, porque tem a musicalidade, tem os incensos, tem o cheiro, se sente na pele todas as reações, então eu me identifiquei bastante com Umbanda e consequentemente conheci o templo, comecei a estudar, aí comecei a questionar e agora eu sou metade, metade, metade ciência, metade religião para dar um gostinho na vida, né, que é muito chato se depender só de mim, mas é assim que eu comecei. Então, gente, eu vim literalmente de um lar cristão de ambos os lados, né? Tendo ainda meu pai como dirigente de igreja, ele mexia muito com essas questões de coral, dava aula em escola dominical, então, assim, o lar que eu tinha era literalmente evangélico ali na risca, né? Por muitos anos eu nem sabia que magia poderia ser algo real, vamos dizer assim. Era coisa mais de filme, Harry Potter, enfim. Só que aí mudou quando eu comecei a ler um livro que é muito ruim, é horrível, mas que me apresentou alguns conceitos que eu não conhecia, né? Que no caso seria a própria Wicca. O livro é até o marcado da Kristen Cast, alguma coisa assim. E aí lá tinha até um ritual, né? No livro para deusa Nix. E foi aí que eu fui apresentada a esse conceito de religião das bruxas, né? A Wicca. E aí pesquisei bastante, cheguei a praticar alguma coisinha, e aí fui encontrando novas vertentes e fui estudando até enquanto podia, né? Porém, eu era ainda adolescente, tinha ali meus 15, 16 anos, então era muito limitado, né? Depois que eu fiquei adulta, comecei a visitar alguns templos de Umbanda, né? Umas casas de Umbanda, Quimbanda também. E aí fui aumentando o arcabouço, vamos dizer assim. Porém, em prática, ainda assim limitada, porque eu vivia com os meus pais, então não podia fazer muita coisa. Então, logo depois que eu saí, comecei a praticar um pouco mais. Ainda assim, não tinha tantos resultados, porque não tinha tantas chaves assim. Coisas que eu aprendi no nosso templo, né? Comecei a ter ali alguns pontos que eu não consegui, que eu não entendia antes, para falar a verdade, e hoje minhas práticas são bem melhores. Eu acho que eu sou mais do caos. Eu tenho algumas vivências muito parecidas com a Ju, de vir no caminho do kardecismo, da família católica não praticante. E ali, é que assim, eu sei. Oi, Ailson. Acabei de ver a mensagem. Oi, Ailson. Só que assim, eu tenho um negócio em mim que assim, eu vou e testo. Eu preciso entender o que é aquilo. Então, eu também, muito crescida nos anos 90, era muito João Bidu, ali, a revistinha da Wicca, das Winx, e nananana. Até que aí eu comecei a ter muito esse gosto pelo o que tem de oculto. Gosto do oculto. Tenho medo, eu sou a pessoa mais medrosa que vocês vão conhecer na vida. As meninas me conhecem, elas sabem, eu sou muito medrosa. Mas eu falo, eu vou, vamos ver qual que é esse rolê. E na época eu tinha uma amiga minha
que a gente frequentava o curso de jovens do kardecismo. E ela sempre foi minha amiga, eu sempre arrastei ela pra tudo quanto foi lugar. Mas arrastei pra tudo. E aí eu conheci pela primeira vez, eu li o livro do Paulo Coelho, O Mago. E se você ler o livro, ele tem vários rituais ali. Aí diz que você não é pra fazer os rituais, porque os rituais estão pela metade, que dá errado. Eu sei que fui eu pra cemitério, pra porta do cemitério, ficar rodando o cemitério, pra tentar achar o mensageiro. Olha, minha amiga, ela falava pra mim, Bruna, pelo amor de Deus, eu tô com medo, vamos pra casa. A gente, falei, não, vamos ver se a gente acha o tal do mensageiro, que deve levar a gente pra outro lugar. E assim, jovem dos anos 90, a gente tinha o quê? Livros com uma certa e duvidosa procedência, e a gente tinha Orkut. Foi no Orkut que eu conheci meu primeiro coven, que obviamente não era um coven, era só um grupo de gente desmiolada. Mas fui lá, falei com o coven, fiz parte desse coven, e aí tinha que me fazer a iniciação. Eu falei, não, tá suave, consigo sair de casa. Porque eu sempre fui boa pra dar uns escapulida. Consigo. E me meti lá, fui eu pro Ibirapuera com essa minha amiga que arrastei, porque parece que era a época de fazer o ritual do galhudo, de fazer ali aquela cor, aquele cerne todo, né? E aí você vai juntar o galhudo com a galhuda, eles iam acasalar, né? Eram uns negócios assim, mas para isso eu precisaria fazer um casamento. E esse casamento era com uma árvore, foi meu primeiro casamento, tinha 14 para 15 anos, eu casei com uma árvore. E assim, o pessoal do nosso templo me zoa com isso até hoje. Eu já sou divorciada, me perguntaram inclusive no Instagram se eu era divorciada da árvore. Eu falei que sim, que quem fez meu divórcio foi Nino Denani. Nino Denani fez o meu divórcio da árvore. Tá? Não sou mais casada com nenhuma árvore do Ibirapuera, nem qualquer outra. E eu sempre fui nesse rolê. Aí, eu sempre gostei muito das lendas do Rei Arthur, então eu queria saber o negócio das bruxas de Salem, né? E o Santo Grau. Eu sou pessoal de Ávalo, então eu falava que eu era de Ávalo. Eu nem sabia o que era Ávalo, eu não sei nem onde fica Ávalo. Mas eu vim nessa caminhada, acabei caindo na Umbanda. Eu acho que parece que é um caminho natural, tipo, você cair nos terreiros de Umbanda, né? Eu gostava muito de lá, me identifiquei ali, mas amor à primeira folha. Mas me identifiquei ali durante um tempo, mas assim, eu sou muito questionadora. Eu não aceito as coisas porque elas são e ponto e acabou. Você precisa me convencer do porquê. Não é assim, tipo, aceita e senta lá, Cláudia. Não. E aí acabei saindo e, assim, de fato conhecer magia eu não conhecia, porque eu conhecia essas coisas que a gente brincava, simpatia, não sei o quê. E aí eu já seguia a Prace há muito tempo no canal dela, desde o primeiro canal que ela fez, tudo. Aí quando ela começou a falar de demônios, eu fiquei com medo, porque eu falei, meu Deus, né? Peraí, uma coisa é eu buscar um mensageiro, outra coisa é eu encontrar Lilith. Lilith, a mãe do mal, a dona da porra toda, vai matar geral, não sei se tenho roupa pra esse evento. Aí foi quando eu descobri o nosso templo, por conta da Prace, e me deu uma chance. Eu falei, vou lá e vou encarar. Achei muito que ia chegar e ia ser recebida por Beelzebub, que ia bater um papo com Belial e tomar um chá com Lilith. Não aconteceu nada disso. Estou eu nesta família louca e maravilhosa aprendendo o que de fato é magia de uma maneira muito, muito verdadeira, sabe? Aqui a gente não esconde de nada de ninguém, não tem meias verdades, meios caminhos. Então é muito gostoso. A gente vê que são histórias bem diferentes, mas eu acho que todas elas têm muito implícito o lance de individualidade, poder, que a magia sempre passou e assustava as pessoas, ainda assusta, né? Porque quando você fala que você independe de uma igreja, independe de um homem, você vai lá e faz seu próprio rolê, a sociedade nunca aceitou isso muito bem, né? A gente vem tendo os nossos direitos de uns tempos para cá, e que bom, mas ainda falta muito. Mas essa coisa de quando a gente cai a ficha de que a magia empodera nesse nível. Caiu essa ficha para vocês? Quando caiu? Como caiu? E se caiu para vocês essa ficha do poder que a magia tem de, né, empoderar, o poder que ela tem de empoderar a gente? Eu acho que para mim, até complementando o que eu não falei, na verdade, como eu cheguei aqui de fato. Gente, foi ouvindo as vozes da minha cabeça, basicamente. E eu aceitava muita coisa. Eu sempre fui uma pessoa muito passiva. Eu aceitava muita coisa, eu passava por muitas situações, inclusive dezenas delas, e eu me sentia muito vulnerável, extremamente vulnerável. Então eu tinha direcionamentos, as vozes da minha cabeça me falavam como resolver as situações, mas eu hesitava. Por algum motivo eu hesitava, sabe? Aquela coisa de, ai, deixa, vai se resolver por si só,
deixa, uma hora vai. Enfim, até que chegou um ponto da minha vida que eu estava tão cagada, que eu estava tão ferrada, que estava dando tudo tão errado, que eu falei, mas quer saber? Deu pra mim, vou começar assim a revidar, vou começar assim a fazer as coisas acontecerem e vou tentar. O que eu tenho a perder? Né? Pior do que tá, não fica mesmo. E aí eu estive numa situação que gerou até um processo, por isso você até lembra dessa situação bem por cima, e foi quando, pela primeira vez, eu usei a magia para me defender de alguém. E, enfim, essa pessoa morreu, então deu super certo. E eu falei: olha só, não sou vulnerável afinal. Falei: gostei, gostei. E de lá pra cá não deixo mais ninguém pisar em mim. E isso é muito bom, isso é bom pra caramba. Acho que pra mim caiu a ficha de setembro pra cá, porque até então, nas minhas leituras, né, de cartas com o pessoal, eu sempre empoderei as mulheres que estavam na minha frente, só que eu não escutava as mesmas mensagens que eu estava passando para elas para aplicar para mim. Então é aquela casa de ferreiro, espeto de pau, estava acontecendo. E em setembro, que eu tive meu surto psicótico de burnout, e eu vim trabalhando junto com psicólogas e com amigos, que eu me cerquei de pessoas que me apoiam e me amam, eu comecei a entender que eu posso usar a magia para mim, não só para os outros. E eu comecei a entender que depende de mim. Então eu venho trabalhando todos os dias para me empoderar todos os dias, falar: "Não, você consegue também". Se você ajuda a outra, você está curando o outro, a outra também está te curando. Então, comecei a aplicar realmente tudo que eu já li, tudo que eu aprendi, toda a minha vivência que eu tenho, e as orientações que eu passo para os outros, eu também estou aplicando para minha vida. E isso começou a me blindar de tal forma, que é o poder da nossa mente, né, que faz a nossa realidade, que começou as coisas fluir e a andar na minha vida. E, inclusive, estar aqui nesse podcast foi uma superação tremenda para mim, porque até antes, estava até comentando para a Pracy antes de entrar, eu estava passando mal, tipo, estava me dando crise de pânico de novo de manhã, para vir gravar aqui com vocês. Eu falei: "Não, não vou deixar o meu corpo e a minha mente me enganar. Eu vou lutar, eu vou me empoderar e vou usar o que eu tô aprendendo aqui na minha vida, e vou aplicar para mim, e vou fazer o ano de 2025 ser muito foda, assim como as mulheres que eu atendo nas cartas. Então, eu quero ser o exemplo para elas também. Então é uma forma de me empoderar também. Então, cara, eu não sei muito, talvez, como responder essa pergunta, porque eu sempre fui uma pessoa que sempre assim, bateu ali a oportunidade, bateu a vontade, ou bateu, não sei, não sei dizer, sei lá, bateu ali o caminho ali para fazer alguma coisa, eu sempre fui lá e fiz, com medo. Sim, muitas vezes. Tá aqui também para mim é um desafio, porque eu nunca fui uma pessoa de me expor tanto. Eu comecei a me expor mesmo, né, na vida, vamos dizer assim, de uns 3 anos para cá, né? Muito por causa do trabalho, porque eu comecei a exercer cargos de liderança. Então, com isso, a gente tem bastante responsabilidade, né? Tem que estar ali, às vezes, aguentando as coisas da nossa gerência e tudo mais. Então, esse aí foi o start, vamos dizer assim. E hoje em dia eu estou lutando muito com essa questão da exposição pública, vamos dizer assim, que é uma coisa que eu sempre quis, mas eu sempre tive medo. Então, essa foi a questão que a magia está me ajudando aos poucos, né? Com a assunção arquetípica, que eu estou trabalhando bastante, essa questão de não ter medo de ser criticada, vamos dizer assim, né? Que é uma coisa que eu tinha, porque uma coisa é você tá ali, talvez, numa empresa com 40 pessoas, você está sendo julgada por 40 pessoas. Outra coisa é você estar na internet e ser julgada por 40 mil, né? É uma coisa muito difícil. Então, a questão da magia, para mim, de empoderamento, seria isso, trabalhar mesmo essa questão, talvez, pode-se dizer, de autoestima, né, para estar lidando com essas situações. E eu acho que eu estou indo muito bem, visto que eu consegui estar aqui, que era uma coisa que eu queria também. Eu queria estar começando a participar mais desse universo mágico, que é uma coisa que
realmente, desde criança eu sempre gostei. Quando eu descobri a possibilidade de ser real, vamos dizer assim, eu realmente sempre quis fazer parte do meio. É mais nesse lado que a magia em si tem me empoderado e acredito que vai continuar me empoderando ainda mais. Cara, pra mim, o bagulho é tão maior, porque assim, tipo, eu brinco e falo que assim, tipo, eu tava na montanha-russa, né? Porque assim, primeiro, uma das coisas que eu sempre questionei em questão de religião era que assim, teoricamente a gente tem lá Deus, Jesus Cristo, né, e o Divino Espírito Santo. São três figuras masculinas, completamente masculinas. Deus, Jesus e o Espírito Santo. E é Divino Espírito Santo, beleza. Isso é o que a gente tem de maior ali, regendo as nossas vidas, e piriri, parará, parará, parará. Mas, cara, Jesus nasceu do ventre de uma mulher, Maria. Como que Maria, que deu a vida pra esse ser tão importante, ela é só, tipo, Maria. Isso porque tem vertente do cristianismo que acha que Maria não é nada na vida, tá ligado? Tipo, Maria é só a mulher que dá a luz. Não faz nem sentido. Então, pra mim, assim, nunca fez nem sentido que a gente tivesse um Deus foda pra caralho, Jesus mais foda ainda, o filho imolado, o cordeiro que morreu e sacrificado as porra toda, e ninguém dá esse valor que, tipo, nasceu de um ventre. Porque pra Deus ser o Deus reconhecido, ele precisou se fazer carne, precisou passar pelo ventre de uma mulher. E essa mulher é só tipo, tá, é a Maria. Não! Entendeu? E aí a gente. E as minhas discussões sempre foi sobre isso. Por que a gente responde tanto ao homem, sendo que antes de tudo eram as mulheres? Porque, cara, você pode ter o homem mais forte do mundo, você pode ter o homem que mais sabe caçar, bater na cabeça de um javali e trazer um javali pra casa, tá ligado? Mas se ele não souber cuidar de um lar e fazer as coisas, aquele javali vai apodrecer lá dentro. Ele vai trazer o javali e vai morrer com o javali podre, cheio de mosca. Então, pra mim, nunca fez muito esse sentido, né? Do porquê que a gente reverencia tanto uma figura tão masculina e tá aí a gente, e mulher, e não vale de nada. Quando eu entrei pro nosso templo, que foi aí que eu tive, de fato, contato com a magia, da forma como a gente entende ela, né? Da busca do conhecimento, eu me entendi nesse processo, e aí nesse processo eu caí naquela de falar que agora eu era ateia, eu não acredito e é muito incrível, eu falei muito isso com a Praise, nesses tempos atrás, eu falei pra ela, e é muito incrível como automaticamente toda a nossa moral está ligada a uma religião. Porque a hora que eu me descobri, que eu falei, tá, eu acho que eu sou ateia, porque, mano, esse Deus nunca fez sentido. Eu falei, agora tudo bem, eu já posso começar a matar os outros na rua, roubar e botar fogo em igreja, porque eu não tenho mais moral. Porque a minha moral era completamente ligada a essa questão religiosa. E eu falei, isso acontece, porque aí foi legal, porque quando meu pai achou que eu era ateia, ele falou, e agora você vai fazer o quê? Largar a sua família, mandar todo mundo se fuder e vai começar a roubar e matar? E eu, tipo, eu perguntei isso, mas eu acho que não, né? Porque assim, eu não sou uma pessoa que mata os outros, eu tenho 1,5 m, eu não consigo matar ninguém, não tenho força pra isso. Eu acho que e eu não gosto desse negócio de matar, eu acho muito pesado, muito forte, né? Nem curto tanto isso. E aí eu me entendi. E mesmo assim, foi aí que eu me entendi enquanto não ateísta, porque aí eu falei, não, eu acredito em algumas coisas ainda. Então eu me permiti me colocar na posição que eu gosto, que é poder falar, mano, eu sou politeísta, porque eu acho que tem tantas divindades por aí que seria muito idiota falar que só uma é a certa. Tem um monte aí, a gente conhece só o panteão grego e o romano, tem uma dezena de deuses. Aí você tem os nórdicos, né? Tem as entidades, tem os orixás da Umbanda, que eu ainda tenho carinho, algum Iemanjá, é muita coisa, sabe? E foi nesse processo que eu fui me entendendo, que eu fui me empoderando, e eu acho que o medo da crítica, o medo da gente se expor, ele sempre existiu na gente. Mas eu acho que existe na gente, e aí assim, eu vou puxar um fio aqui, muito polêmico, eu acho, mas eu acho que o medo da mulher de se expor, porque o homem não tem medo de se expor. O homem não tem o medo da crítica. Mas a gente tem o medo da crítica por conta de uma sociedade extremamente patriarcal. Que a mulher que se expõe demais é uma mulher vulgar, é uma mulher que não merece respeito, é uma mulher isso, entendeu? E às vezes, e não é isso. A gente tá aí pra se colocar no mundo, né? E a magia tem me ajudado muito isso. A hora que eu descobri que eu podia criar o meu próprio sistema mágico baseado nas coisas que me fazem sentido e que mexem o meu mundo, minha cabeça fez assim. Então, assim, hoje eu trabalhar com a magia das fadas, da forma como eu trabalho, dos meus ritos, de montar o meu cerimonial da forma como eu monto, de ter
o oráculo que eu uso, que não é baralho cigano, que não é tarô, que não tem nada a ver com essas doutrinas já mais consolidadas, é um negócio do tipo, mano, foda-se, é meu, faz sentido pra mim, isso, o mover da minha vida, sabe? Hoje eu falar que eu tô em transição de carreira, que eu não quero mais trabalhar efetivamente com a profissão que eu escolhi, mas eu quero viver da magia, assim, choca um total de 60 mil pessoas. Porque eu tenho uma profissão extremamente tradicional, né? Ali dentro dos moldes da família brasileira margarina. E eu falo, mano, eu não quero isso. Isso nunca foi o que eu quis. Isso era o sonho de outra pessoa. Então, é muito doido quando você entende que com a magia, com o conhecimento, você se empodera, sabe? E estar no meio de outras mulheres, como é o meu caso, porque eu tô no meio de vocês, de outras mulheres que estão pegando uma na mão da outra e falando, aqui realmente a gente não vai soltar a nossa mão, que a gente vai se apoiar, a gente vai dar cara junta, sabe? Que nem eu falei pra Ju, falei, Ju, bora fazer live juntas. Se tem medo, também tem, mas vamos juntar os dois medos e dar um, entendeu? A Praise super apoia, a Lu tá maravilhosa, a Lu tá a cara aos tapas nela todos os dias. Tem hora que eu tenho vontade de pegar a Lu e pôr num potinho e falar, deixa eu te proteger só um pouquinho, assim, sabe? Mas é isso, é a gente precisar mostrar que a gente existe, que a gente tá aqui, que a gente tem voz. Puxando esse assunto até dessa desvalorização, a gente supervaloriza, até porque a sociedade aprendeu assim, né, essa coisa do patriarcado. E quando eu comecei a falar de magia na internet, eu já praticava há 2 anos, e eu comecei a falar de Goetia, e assim, a galera caiu peso. Tinha, assim, uns nomes que já estavam, entre aspas, consagrados no YouTube, falando disso, mas você via que era assim, ninguém se conformava de uma menina de cabelo colorido falando com a naturalidade que eu falava sobre Daimon. E eu tive muito hate, e lógico, a maioria vindo de homens, que basicamente acabavam, né, sempre achando que não, só eles, né, enfim, né, sofrendo essa coisa muito mais por parte dos homens, até porque mulher não tem tanto. Não vou dizer que mulher não tem, inclusive na época também sofri hate de mulher, muito menos, de novo, pela probabilidade, né, tem bem menos mulher, mas eu queria falar sobre isso, de como a gente é invalidada nesse meio por ser mulher, e como muitas vezes nem as mulheres apoiam as mulheres, porque eu não preciso concordar com a sua opinião para a gente se apoiar. Aqui a gente tem 5 pessoas, e 5 pessoas, se você for perguntar para cada uma, as crenças de cada uma são diferentes. E a gente está aqui fazendo um podcast. Eu sempre costumo dizer, cara, se você não apoia, se você não se dá bem com alguém por causa da crença, do que ela pratica, você não entendeu o rolê da magia. Porque a magia, em primeiro lugar, é a liberdade. Mas vocês sentem essa desvalorização? Como é que é isso para vocês? Eu sinto demais, demais. Eu cheguei a pegar uma boa parte dessa época que você sofreu hate. Foi longa, por sinal, foi gigante essa época. E, assim, eu não criava conteúdo para o YouTube nessa época, eu estava no Face, e no Face era exatamente a mesma coisa. Quando eu cheguei, que eu comecei a falar sobre ocultismo era um assunto majoritariamente masculino. Tinha muito essa coisa, essa concepção, né, de que homem fala sobre ocultismo, alta magia em geral, e mulher, baixa magia, bruxaria, banho, chazinho. Então, quando a mulher tentava falar sobre ocultismo, ela era invalidada na hora. Eu podia falar, gente, é incrível, ainda hoje isso acontece. Se eu vier aqui e disser algo, sabe, trouxer um fundamento qualquer, as pessoas já escutam meio desconfiada. Mas sempre vai aparecer um homem para repetir exatamente a mesma coisa que eu disse. A mesma coisa, me corrigindo. E vão dar razão pro homem. Louco isso. E é muito louco isso, né, Lu? Porque assim, é de uma idiotice sem tamanho. Ainda mais porque, assim, se a gente for pensar nos moldes historicamente falando, a magia sempre pertenceu à mulher. E ponto. Sempre. Sempre foi nossa. E eu dei esse exemplo, até de cortar, porque eu peguei o gancho. Não, mas Eu falei, eu dei esse exemplo com a Ju, quando a gente pensou nesse podcast a gente fazer. Que é assim, a magia sempre foi da mulher. Sempre. O que a gente escuta
é nosso, é nossa história, né? E aí o homem vem, toma, aí ele vira o puta mago fodão, o cara não sei o que, nananana, e a gente é resumida a benzedeira que faz chazinho Sim. pra dor de barriga. E a mesma coisa acontece, eu dei esse exemplo, com o chefe de cozinha. Sempre foi da mulher Nossa, sim. cozinhar. E aí o que acontece? Vem um homem, faz lá um bife Wellington e vira o chefe de cozinha, e a gente que passe pra tentar chegar pelo menos a perto de uma estrela Michelin, enquanto o cara consegue 4, 5, porque soube fazer um arroz carreteiro. Sério. Mas você pode reparar, quando você começa a falar alguma coisa que tem um pouquinho mais ali, um pouquinho mais complexa, os homens começam a se coçar. Ele precisa te corrigir. Ele precisa mostrar que ele sabe mais que você. Você, mulher, sabe disso, mas eu sei disso e daquilo. E o pior é que isso geralmente acontece muito em grupos de Facebook, que eu praticamente eu usava muito Facebook para poder estudar, né? Pegava ali os PDFs e tudo mais. E era bizarro que quando uma mulher chegava lá, colocava num post, às vezes até mesmo uma dúvida, chegava uma carreira de homens falando que o que era o correto, né? E às vezes não era nem um tema propriamente masculino, coisas que eu já vi. E também, assim, simplesmente corrigindo a pessoa, coisas que, assim, não fazia nem sentido, era a crença da pessoa, né? E acontecia muito. E eu tenho certeza que se a gente chegasse aí lá hoje, ainda estaria assim, lá o pessoal não muda, o pessoal, a cabeça dura demais. E outra, desafiar essas narrativas masculinas que são dominantes no meio é muito desafiador para a mulher, porque ou ela começa a tentar falar um pouco mais profundo de hermetismo, sobre magia do caos, e sempre vão jogar a gente para o esoterismo. A gente sempre fica limitado, tem que ler baralho, tem que ler os oráculos, tem que ler, adivinhar, ficar na parte da Wicca, ou virar bruxinha, ou sacerdotisa. A gente nunca consegue romper essa bolha de chegar a ser uma maga. Tipo, não, porque mago majoritariamente tem que ser homem, porque desde lá do começo da Idade Média, os homens vai atrás do poder e assume aquela sociedade e impõe a cultura dele. E as outras culturas também, que é milenar das mulheres, que tem toda uma história, tem toda uma bagagem. Além disso, que a Bruna falou, a gente gera vida. Então a gente por si só, a gente já é espelho e semelhança de Deus, porque a gente é uma deusa, a gente gera uma vida, homem não gera. Exatamente. Então, tem essa coisa de não, você falou muito um negócio, Ju, da gente não quebrar essa barreira, não conseguir ultrapassar essa barreira. Até a Bruna falou, né, que a gente vai estar lá na convenção das bruxas e magos. Inclusive a convenção, olha só a influência a ponto do nome ser bruxas e magos. Eu sou uma maga, eu não sou bruxa, eu não pratico bruxaria. Então, assim, tá tão enraizado isso que até nós mesmos acabamos, né, repetindo Sim, as sim. coisas, né? Para a gente ser aceita, para ser vendido, né, o nosso trabalho, o nosso conhecimento, a gente acaba enveredando para esse lado mais esotérico. Sendo que, por exemplo, eu não quero ficar só no esoterismo, eu sei que eu posso mais, então eu quero buscar mais informações, eu não quero ser limitada de ser a esotérica e ir para esse lado. Então, acho que vai muito da gente ter um alicerce, uma rede de apoio mesmo entre nós mulheres, e também engajar outras também, porque muitas acabam ficando para trás porque não quer entrar nessa briga. Sim, sim. É que acaba sendo bem cansativo, porque assim, você precisa estudar 3 vezes mais do que qualquer homem. Você precisa ter uma bagagem muito mais complexa, porque a qualquer momento eles vão te avaliar. Todos os homens, eles se sentem no direito e na posição de te avaliar. Então você precisa ter ali tudo na ponta da língua. Você tem que estar pronta, de bate pronto para encarar de frente. Você provavelmente vai ter muito mais conhecimento do que o cara e ele ainda vai achar que é superior. É cansativo. Exatamente. É muito cansativo. E aí é o que eu falo assim, a gente tem muitas mulheres ainda com os pensamentos extremamente patriarcais e machistas, porque é da sociedade, não dá nem para culpar as mulheres, a gente não pode vir aqui e culpar as mulheres, é da sociedade, a gente cresceu nesse meio. Que elas vão julgar, então é quando a mulher julga a mulher, o que é muito mais doído que o próprio homem, porque o homem a gente já tá acostumado, a gente já tem ali e sabe como combater e passar por cima. Mas quando a outra mulher julga a gente, pelo jeito que a gente fala, pelo jeito que a gente se veste, é doído. Pelo nosso jeito de ser mais expansivo, ser mais retraído, isso dói demais. Mas também, assim, acho que com
a gente se expondo, a gente falando, a gente consegue mostrar para essas mulheres que tem como mudar, que a gente pode construir de novo a nossa comunidade. E também, assim, a gente tá batendo aqui, tá falando da questão dos homens, mas a gente não pode esquecer que existem alguns poucos homens que super estão a favor da gente, que dão o nosso espaço por direito, sabe? E não é porque eles estão fazendo favor, mas eles estão dando o nosso espaço. E é o que eu falei, na magia em si, eu, Bruna, não encontrei grandes preconceitos e dificuldades. Eu ainda encontro uma outra pessoa que fala: ai, você não pode falar de filosofia porque você é mulher, você gosta de cristal. E é uma idiotice muito grande isso. Mas, em compensação, onde eu já me coloquei para estudar magia, que é o nosso templo, a gente tem um respaldo enorme. É enorme, assim, do quanto a gente tem o nosso espaço, o quanto os homens que lá estão, eles nos respeitam. Eles não veem, tipo, a Bruna que gosta de coisa colorida. Ele olha pra mim e fala: caralho, mano, eu te considero minha igual, sabe? Tão mago quanto eu. Então lá a gente não tem essa divisão. A Prace lá, a Prace, assim, na vida ela já é mestre de Goethe, de qualquer coisa que você quiser falar de magia. Esta moça sabe falar tudo e mais um pouco. E lá no nosso templo não é diferente. Ela é o nosso pilar, ela é a nossa mestra, ela é a nossa fundadora. Então a gente tem a quem olhar e representar a gente, sabe? Sabe aquela história da Barbie? A menina pega uma Barbie pra brincar e ela precisa se sentir conectada com aquilo, representada. Então, quando a gente olha, eu, a Rafa e a Ju, que somos ali do nosso tempo, na hora que a gente olha ali, a gente vê a Prace ali, a gente fala: caralho, é lá que eu quero chegar. Então, a gente tem esse caminho, sabe? Assim como você, Lu, é muito importante do jeito como você também se posiciona, entende? Então, pra gente que tá chegando agora, olhar para vocês e ter essa representatividade e ter homens que falam: cara, foda pra caralho, eu abaixo minha cabeça aqui para essas mulheres, e a gente tá no meio dessas pessoas, é um puta, um alívio assim de você falar: tudo bem, aqui eu consigo descansar um pouco, aqui eu não preciso lutar, porque a gente luta todos os dias, da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir. No mundo, a gente abriu a porta da nossa casa, a gente luta todos os dias, né? E de repente tem um lugar que a gente não precise lutar, a gente fala: ai, tá bom, obrigada. Na verdade, lá a luta é junto, não é uma coisa mais individualista. É sobre isso. Agora, também puxando isso de o quanto a gente é empoderado, inclusive por esses homens que nos rodeiam, esses que a gente. Eu costumo dizer que a gente juntou uma galera no templo que eu nunca vi igual. É uma galera, se isso é possível, mas do bem, muito entre aspas, porque a galera ponta firme, é doido. Eu nunca estive num lugar assim onde realmente não tem panela, não tem. Enfim, todo mundo é amigo de todo mundo. Quem quiser entra em qualquer uma das rodas. É uma coisa de louco. E tem muita gente muitos homens que validam a gente no templo. É um lugar, de fato, bem seguro para a gente poder tanto aprender quanto ensinar, o que é muito importante, porque acho que todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Mas, enfim, puxando esse gancho do empoderamento, eu queria saber de vocês se tem alguma prática que vocês costumam fazer, alguma prática mágica de puxar essa força, se tem alguma coisa, plantar lua, ou sei lá, qualquer coisa do gênero, em que vocês, não digo ensinar para a galera, porque a gente não está falando de feiticinho aqui, né? O lance do templo é uma coisa muito mais profunda, de você entender as raízes, mas como você usa essa magia para te beneficiar, te empoderar nesses momentos em que, cara, eu preciso, sabe, dar aquele up. Como é que vocês usam isso? Vocês usam isso? Só puxar um pouquinho a sardinha para o nosso templo, que eu não sou do nosso templo, mas eu tive ali a honra de participar do encontro. E, gente, é tudo real, tá? Não é propaganda, não. É um acolhimento incrível. Você conversa com todo mundo. Você sabe que todo mundo ali tem conhecimento pra caramba, mas não tem aquela necessidade, sabe, de exibir, aquela competitividade desnecessária que não faz sentido nenhum, que a gente vê o tempo todo. Isso não existe. Então, é realmente muito legal, é acolhedor, para falar o mínimo. Eu não vou falar de arquétipo porque a Bru já vai falar, né? Mas eu gosto muito do trabalho com os epítetos. Trabalhar com as divindades e trabalhar com os epítetos ajudar a aflorar, né? Eu trabalho muito com Lilith, muito com Lúcifer, trabalho muito com deuses primordiais. E quando a gente trabalha com deuses assim, a gente não tá
Eu costumo falar isso no clã, gente, mas assim, não levem a mal, por favor, mas é diferente do culto em que você fica mendigando algo aos deuses, pedindo para a divindade consertar a tua vida. O trabalho com deuses primordiais, você recebe direcionamento para consertar em você o que precisa ali de uma certa lapidação. Então, isso ajuda muito, isso ajuda a trabalhar as nossas características que a sociedade de repente não vê tão bem, como por exemplo a insegurança, porque não existe defeito, né? São características que a sociedade rejeita, mas são características nossas. Então é legal abraçar também. Então eu gosto muito desse tipo de trabalho com epítetos de divindades que ajudam a gente a contemplar a sombra ao invés de rejeitá-la. Bem legal. O meu, na verdade, são 2 itens que eu pratico todos os dias quando eu acordo, e tem me ajudado muito a aliviar essa parte de insegurança, de me empoderar, de baixar um pouco a ansiedade, né. Que é a primeira, eu realizo o Honopono de manhã, que me ajuda muito, que me faz eu ficar centrada em mim, no momento, na respiração, agradecer por eu estar acordando, que tem muitas pessoas que não têm essa oportunidade, tal, podendo comer, ter um alimento na minha mesa, que muitas famílias brasileiras passam por dificuldades, então o Honopono tá me ajudando bastante. E outra é que eu uso como um mantra desde setembro, para mim é a lei hermética, que o que está na minha mente é o que vai refletir ao meu redor. No meu dia a dia. Então, eu começo a planejar dentro da minha mente. Então, eu respiro, vibro o que eu quero ter no meu dia, que isso se reflete no meu entorno, tanto nas situações do dia a dia, quanto as minhas reconhecer as minhas emoções para poder reagir perante a vida e não deixar que elas tomem conta da minha atitude. Então esses 2 itens tá, tipo, guiando a minha vida e tá ajudando bastante a me empoderar e ter mais segurança em quem eu sou. Você falou dos princípios herméticos, eu acho fantástico, porque assim, eu li Corpus Hermético e li Caibalho. Eu sempre me confundo o nome desse livro. E puta leitura difícil para um cacete. E olha que eu tô acostumada com leitura difícil. Mas você pega o Corpus Hermético, minha filha, são 6 meses pra sair do capítulo 1, no mínimo. Mas também faz muito sentido isso pra mim, porque a gente começa a entender como funcionam as leis o tempo todo na nossa vida. E se a gente tem a primeira lei delas é o todo é mente, o universo é mental. Então tem que começar na minha mente. Se não começar na minha cabeça, não vai rolar nada do lado de fora. Então tem que começar aqui dentro. E me ajuda muito. Mas vou te falar que depois que você entende o rolê da Assunção arquetípica, meu bem, não existe parede que você não derrube com a Assunção arquetípica. Se vocês querem aprender o que é a Assunção arquetípica, só vem pro nosso tempo. Porque assim, é fantástico o negócio, né? Inclusive, foi quando eu entendi o rolê da Assunção arquetípica, do que eu podia ter ou não como acesso. E quando eu digo que eu podia ter ou não, não é porque alguém me impôs, mas era porque fazia sentido para mim. Como, por exemplo, eu sempre brinco e falo lá no templo, que não adiantava eu escolher um arquétipo que fosse de uma guerreira, por exemplo. Ah, você é a Xena, a princesa guerreira. Não vou. Eu tenho 1,5 m, eu sou desastrada, eu caio sozinha, entendeu? Coitada do mago Régulo fica desesperado só de pensar se eu tô passando perto de uma fogueira, se eu tô pegando a moto, porque eu me mato sozinha. Então não tinha como, você cheira, precisa. Não vou, filha. Eu vou me matar, vou matar a galera, não vai dar bom. Eu vou pegar um arquétipo de uma bruxa, das bruxas mais antigas que usavam aquela. Não tem, gente. Eu sou uma pessoa que você olha pra mim, eu tô rindo de chorar. Eu não consigo ficar séria. Eu não fico 10 minutos séria, né? Então, não dá. Aí eu falei, o que que eu preciso? E aí eu entendi. Eu passei tanto tempo com as pessoas falando, nossa, o seu jeito é horroroso, isso não é jeito de uma mulher. Olha, você é o quê? Você nunca vai ser mulher? Você vai ser uma criança? Falei, cara, eu vou abraçar isso, porque essa é a minha essência. Eu sou uma pessoa que eu tô rindo o tempo todo, eu tô fazendo piada com tudo. Quem me conhece sabe, a Ju me conhece, a Prece me conhece. Eu não consigo não fazer uma piada, e principalmente piada de quinta série, piada ruim. Tá do meu lado, vê alguma coisa, eu já olho e já tô rindo, assim, ó. Porque vai vir uma piada, entendeu? Eu sou a pessoa que tá descalço o tempo inteiro, em todos os lugares. Eu nunca tô vestidinha, bonitinha, porque eu tô sempre aprontando alguma coisa. Então, quando eu entendi isso, e que foi essa coisa de me empoderar, eu falei, não, eu vou assumir esse arquétipo. E aí veio a Kaelina, veio a minha fada, e eu tô aqui muito feliz no meu mundo colorido. Me deixa aqui, não me tira daqui, não, ninguém. Mas,
De verdade, às vezes precisa desse empoderamento, a associação arquetípica ajuda muito. E o que a Ju falou é primordial, assim, pra gente que entende as leis hermetistas, porque o nosso templo tem uma base hermetista, né? É a nossa filosofia. Então, quando a gente entende o rolê, faz muita diferença pra gente usar isso sempre a nosso favor. As minhas práticas, assim, eu gosto de ser muito literalmente prática, né? Por questão de tempo mesmo, que por enquanto é um pouco curto. Mas, assim, eu gosto muito de treinar um pouco mais a minha mente mesmo, no sentido de, poxa, é uma coisa que não dá para desligar em momento nenhum. Então, esteja ligado, né, na estação que eu quero. Então, assim, eu gosto de assim que eu acordo, né? Tentar olhar no espelho e me fazer pelo menos um elogio. Eu posso estar detonada, posso estar talvez não me sentindo tão bem assim, mas eu faço pelo menos um elogio, né? Não é tão mágico isso, mas ajuda. Uma outra coisa também, eu gosto muito de trabalhar, né, com os 40 servidores. Então, dependendo da situação, como eu estou ali, se está tudo um pouco anevoado, eu tento usar ali o Contemplator. Se eu estou precisando realmente me sentir foda, The Carnal, e assim vai, né? Uma outra coisa que aliás, deixa eu só fazer um adendo aqui sobre a questão de plantar a lua. Nunca plantei lua mesmo, não. Porém, é porque eu nunca aprendi e nunca entendi muito bem o rolê, visto que onde eu vivo não tem tantas bruxas, pelo menos que eu conheça, não tenho tanto contato com o pessoal também do Sagrado Feminino, pelo menos que eu saiba, né? Não sei se tem aqui ao redor de mim. Então, eu nunca consegui fazer isso sozinha, nunca entendi o rolê, então é por isso. Mas tenho curiosidade, aliás. No mais, eu gosto de fazer também banhos, né? Banhos de ervas. É uma coisa que me ajuda bastante, principalmente ervas que me tranquilizam, porque eu às vezes sou muito agitada, e aí quando eu fico muito agitada, eu acabo fazendo bobagem. Então aí eu tenho que ficar tranquila, tenho que ficar zen. Eu às vezes sou zen por fora, mas por dentro eu tô só o caos. É muito legal a gente ver como é diferente as práticas de cada uma e como as pessoas vivem a magia do seu próprio jeito. E a gente acaba esquecendo um pouco desse empoderamento, principalmente no início, eu vou dizer por mim, e eu queria até falar para vocês também falarem, para um conselho para uma mulher que esteja começando a procurar magia, e de novo, dizendo por mim, eu tive muito empecilho nesse início, porque tem muita gente querendo se aproveitar. Você chega num lugar onde você não conhece nada. Eu fui evangélica a vida inteira. E aí eu cheguei, eu já não entendia. E aí o que é magia? O que é você realmente mudar a realidade pelo poder da sua vontade? E aí, se você encontra qualquer um, ele pode dizer qualquer coisa e você não vai fazer ideia se ele está falando alguma coisa certa ou não. E nessas, o que acontece? Você vai ser abusada, na maioria das vezes. Então, se eu puder dar um conselho do que eu vivi, é cuidado com quem você procura. E uma forma muito boa de você tentar dar uma filtrada no que é bom ou não, porque, lógico, você nunca foi, você nunca viu, como é que você vai saber se é bom ou não? É saber sobre aquela pessoa, mas não só sobre o que tem sobre aquela pessoa, mas quem está em volta dela. Qual é a reputação das pessoas que estão em volta dela? Então, não pesquisa aquela pessoa para ser seu mestre, pesquisa de quem que ela fala, com quem que ela está andando. E quem são essas pessoas que ela está andando? Um exemplo é a galera nos comentários do nosso templo, a gente tem muito hate, né? Muito, muito, muito hate. E as pessoas falam: vocês são loucos, vocês estão inventando isso da sua cabeça, como se todo o resto não fosse inventado por alguém em algum momento. Mas eu falo assim, cara, quem é você? Porque a gente é reconhecido por uma galera de ordem foda. Então tem Golden Dawn, tem maçonaria, tem Aurum Solis. O que você pensar, tem Rosa Cruz, pessoas conhecem o nosso trabalho e apoiam. Então, quem é você para dizer? Então, quando você for buscar magia, não estou necessariamente falando para você vir para o nosso templo, apesar de eu ser, né, enfim, ser suspeita, porque eu amo esse lugar, a gente criou justamente para conseguir reunir essas pessoas foda e a gente conseguiu. Mas, enfim, às vezes você está longe, não quer fazer o online, enfim, tá em meio de outras pessoas, mas procure saber com quem a pessoa que você quer como mestre anda. E isso já vai te dar uma boa dica de se você pode confiar ou não. Eu acho que uma coisa interessante de colocar
como a Pracy mesmo falou, como a gente vem falando, né? Como a mulher já está nesse lugar de ser questionada e avaliada o tempo todo, a gente entra um pouco na defensiva, a gente acaba entrando com esse conceito de que a gente é inferior de alguma forma, porque a gente é vista assim o tempo inteiro. Então, uma coisa que é muito perigosa, duas coisas que são muito perigosas. Primeiro, a carência. É extremamente perigoso entrar nesse meio carente, gente. E a busca pela validação. Então, acho que se eu pudesse dar um conselho é não busque que validem as suas práticas, não busque que validem as suas crenças. Quem tem que acreditar é você, tem que fazer sentido para você. Porque é horrível, é horrível. Eu já vi tanta gente deixando de trilhar um caminho porque em algum momento alguém falou que estava errado, que não era aquilo, que era delírio. Eu ouvi tantas e tantas vezes que eu era esquizofrênica, que eu era louca, que eu estava inventando, sabe? Que se eu tivesse ali, se eu fosse um pouquinho menos perturbada e tivesse escutado essas coisas, eu nem sei, talvez eu estivesse enfiada em um terreiro agora fazendo coisas que não me representam de forma alguma. Então, não busquem validação e não fiquem em um lugar só porque vocês sentem que aquele lugar, me acolheu, é aqui, mas essa verdade não me representa, mas eu gosto. Não, tem que ser a sua verdade, senão é a sua caminhada. Então, gente, falando ainda um pouquinho sobre mestres, né, que a Pracy puxou o gancho, uma outra coisa que eu acho que tem que tomar muito cuidado, mas é muito, 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 muito cuidado mesmo, é com alguns magos iniciadores de WhatsApp. Vou falar um caso que eu vi acontecer, que quase aconteceu comigo, que foi o seguinte. Estava eu, né, estudando ali a magia no início. Como eu estava buscando no Facebook grupos de estudo, entrei num grupo onde tinha lá um mestre homem, começando aí, dando curso de magia de Lilith, né? Que já começou muito bem. E aí, nisso, né, ele passava um monte de conteúdos lá que eu prefiro nem comentar que eram conteúdos horrorosos, para falar a verdade. E lá ainda tinha a iniciação para ser sacerdotisa de Lilith. Nisso, né, eu fiquei sabendo depois que na iniciação tinha uma coisa de ter que ficar ali na videochamada e a mulher tinha que estar nua para poder fazer essa iniciação. Então, assim, é um caso muito, muito, muito extremo na minha visão, né, de abuso. Então, é uma coisa que tem que tomar um cuidado extremo, porque para poder chegar num fulaninho desse, aliás, para chegar qualquer fulano, né, falando que sabe fazer magia de não sei o quê, e aí cismar de que no caso da mulher em especial, tem que estar numa situação dessas, né? É absurdo. Então, é um caso a se tomar muito cuidado. Por isso que realmente tem que ver quem são os nossos mestres, né? Vamos dizer assim, né? A procedência dele, o currículo, ver ali realmente com quem que ele está cercado, para justamente não cair nesses rolês aí duvidosos. Gente, só para deixar aqui um adendo, e aí eu falo como a Bruna advogada. Esse tipo de caso que aconteceu, como a Rafa acabou de falar, isso é crime, tá? Denunciem. Ai, mas é prática religiosa. Não, isso já caiu por terra há muitos anos. Durante um tempo, realmente, no Brasil, algumas práticas religiosas eram consideradas só práticas religiosas, não iam para o âmbito de crime, mas isso já caiu. Então, por favor, se qualquer uma de vocês passarem por qualquer situação que, ainda que você tenha dúvidas se é um abuso, se você duvidou que é um abuso, é um abuso. Essa é a máxima. É isso, é a máxima. Ah, eu não sei se foi um abuso. Foi um abuso. Ponto. Surgiu dúvida para você? Foi. Procure outra mulher, procure alguém, procure a justiça, procure a polícia. Não deixam que crimes passem impunem, por favor. E realmente isso é um caso de tomar muito cuidado, porque às vezes a pessoa tá lá, né? Vamos supor, né? Vou colocar aqui na minha situação. Eu não tenho contato, ou pelo menos, corrigindo, eu não tinha contato com magistas. O único meio que eu tinha era a internet. E internet, vamos dizer que assim, que é terra sem lei, né? Qualquer um que coloca qualquer coisa lá, vira lei ali naquele mundinho, né? Naquele site, naquele perfil, enfim. Então, assim, para essas pessoas que não têm nenhum contato, né, é muito mais fácil de cair numa situação dessa, num abuso desse, né? Por isso que realmente, se você puder estar cercada de pessoas fodas ou de pessoas confiáveis, que no caso seria o nosso templo, tanto o físico quanto da forma digital, é muito melhor, porque lá a gente tem certeza que vai ter conteúdo sério, não vai ter iniciações de WhatsApp, assim, questão de você ter que ligar a câmera e ficar nua,
né, para um iniciador, é uma coisa confiável, né, é um conteúdo bacana. Então, tomar muito cuidado com isso, porque é muito fácil você ser pega na ingenuidade nesse caminho, porque tudo é muito misterioso, tudo é muito secreto. Então, nesse de ser secreto, acaba que qualquer coisa é o certo. Então, é questão de duvidar, questionar, conversar com pessoas, né? Nem que seja nos grupinhos lá, porque alguém vai dar uma luz do que é certo, né? Então, é isso, é sempre duvidar. E também é sempre observar, não só nas ordens mágicas, mas também nos terreiros que frequenta, nas associações que vocês vão frequentar, no ritos que vocês vão participar, é sempre observar o seu entorno, você vai sempre enxergar se vai haver alguma panelinha, se está tendo alguma coisa diferente, e sempre fique desconfiada, que a gente é mulher, então a gente tem que se preservar. Então, sempre observe e olhe o que está acontecendo ao seu redor, porque a gente sente, a gente tem o nosso pressentimento também. Então, se você está num local que o seu corpo já está dando sinais que você não está confortável no local ou com as pessoas que estão lá, já sai. Você não precisa ser obrigada a continuar naquele local. Procure, vá visitando quantas casas, quantos terreiros, quantos lugares você quiser, até você encontrar um lugar onde você vai ter afinidade, onde você vai se sentir acolhida e num ambiente gostoso. Sim, e seguro, né, que é o mais importante. Eu estava ouvindo aqui vocês falarem, e aí eu fui pegando um trechinho de cada uma sobre o que conselho eu daria, né? Quando a Lu fala pra gente tomar cuidado com carência, com validação, tem uma máxima que a gente aprende, e eu vou falar do nosso tempo porque é a minha escola de magia e bruxaria Hogwarts, sabe? É o nosso tempo. Mas a gente aprende que é assim, quando você abre um círculo mágico, você é o deus do círculo. Você tem que acreditar. A história tem que fazer sentido pra você. Ah, mas o Joãozinho disse que tá errado. Dane-se o Joãozinho. Você é o deus do círculo. Você é o deus da tua vida. Então, sempre pensei isso. Eu sou a deusa da minha vida. Isso quer dizer que tudo que eu quiser ou eu não quiser é exclusivamente da minha vontade e meu. Ninguém pode falar, ousar falar que você tá errada, que você é louca, que você é isso, que você é aquilo, porque é seu. Uma coisa que eu falo muito, e eu dou muito de conselho pros meus clientes é observe as narrativas das pessoas. Mais do que você vê aonde que elas estão inseridas, como por exemplo a Prace falou e faz total sentido, que você começa a ver com quem aquela pessoa anda, quem reconhece ela como uma autoridade ou não, que é muito importante, mas observa a narrativa, porque para te comprar, a pessoa vem e te fala uma frase muito bonitinha. Ah, não, vem, você vai ser livre aqui. E aí você começa a ver as atitudes, as narrativas que vão tendo duplo sentido, ou vão começar a ser contrária do que você achou que era, e é aí que você tem que tomar cuidado. Então, a gente tem eu falo, porque eu cometo muito isso também, porque eu sou a pessoa que eu entro de cabeça. Eu vou pro tudo ou nada. Eu não sinto o terreno, eu não sei nem se. Eu tô entrando no mar, mas será que dá pé? Dane-se, eu já tô lá, entendeu? Eu aprendi a nadar contra a corrente e ver e falar, puta, me dei mal pra caramba, deixa eu dar um jeito aqui que eu vou sair daqui. Mas não façam isso. Observem as narrativas, observem as atitudes, as condutas, como que as pessoas se comportam entre elas, e isso vai ser. É aí que aparece para você se naquele lugar tem os red flags ou não. Um red flag, minha filha, corre, corre só. Não deixe os red flags crescerem. Maravilhoso. Eu acho que todo mundo que deu aqui a sua visão, a gente consegue resumir até o título do podcast, Magia para Ser Foda. Eu acho que principalmente tem a ver com não se deixar intimidar pelos homens e nem pelas mulheres que não te validam também, porque principalmente a gente que está com a cara aqui na internet, a Ju também passou por isso de comentários negativos, eu e a Lu, que somos criadoras há mais tempo, a gente sabe como é. Querendo ou não, os comentários negativos também ajudam a gente a subir, mas às vezes a gente se sente vulnerável por causa dele, de você realmente se questionar,
cara, será que eu não estou fazendo certo mesmo? Às vezes dá isso. Então, você estando e se espelhando, estando junto de outras pessoas que te validam, e não te validam só porque, você é gente boa, vai lá, amiga, sabe? E não, validam porque estão lá, sabe, pau a pau com você, estudando aquilo lá e entendendo que seu rolê é sério, não é, sabe, qualquer coisa. Enfim, então o negócio é, pega para si o poder, pega, você tem direito, você não precisa de outros te invalidando. Você pode pegar e falar: não, eu sou foda e é assim que eu vou fazer mesmo. Encara, coloca mesmo, sabe, dá a cara a tapa, por mais difícil que seja e por mais solitário que às vezes pareça, que é o que eu falei, às vezes você, com tanto hate, né, a gente consegue angariar, às vezes dá essa fragilidade. Inclusive, só lembrando, nessa época que eu coloquei a cara para falar de Goetia, teve um momento em que eu recuei. E eu falei, nossa, tem muita gente falando mal de mim. Porque eu falei assim, caralho, eu tô fazendo o negócio funciona pra caralho. Tá tudo tão interessante aqui, por que estão falando mal de mim? E na época foi o Lady Daniel que me deu essa validação. Ele era minha referência de mago na época. Eu só meio que conhecia ele, ele era um amigo, né, já de um tempo, e já praticava magia há milênios. E quando eu fui falar com ele, toda frágil, toda, cara, eu acho que eu vou parar, eu tô fazendo alguma coisa errada. E foi ele que falou: não tá, não. Você tá incomodando justamente porque você tá certa. E eles não conseguem entender. Tem a questão do machismo, do tradicionalismo. Então, tem tanta coisa envolvida pra galera te rechaçar, fora que, né, além de ter o hype de falar mal no YouTube, que dá visita você falar mal de alguém, tem também o medo, além de tudo, de perder o espaço. Então, Tem uma frase que eu acho que é muito bacana, né? Não é do meio mágico, é mais do meio do. Se eu não me engano, acho que é do meio do marketing mesmo, marketing pessoal, que é o seguinte, né? Primeiro você se compra, para depois o seu time te comprar, e aí sim o restante do mundo te comprar, né? Tem essa etapa. Então, assim, no caso para a gente, né, que é mulher que já tem esse espaço, entre muitas aspas, limitado, né? Limitado por outros, vamos dizer assim, a gente tem que primeiro começar com a gente, né? Ter nossas práticas ali de empoderamento, para depois o pessoal em torno da gente começar a entender que realmente, ó, você é aquilo ali e pronto, para aí sim depois você colher, vamos dizer assim, os louros da sociedade. Então, é isso que eu acho importante. Então, comecem, né? Quem ainda não começou, tá aí o exemplo meu e da Ju, que a gente está aqui dando a nossa cara a tapa, tendo ali o nosso primeiro passo de coragem. Então, é uma coisa assim, inspirar, né? Tenha o primeiro passo. Tracy, uma dica legal, como você falou bastante, né, de observar a pessoa que a gente vai seguir, eu acho que uma dica legal que não erra, gente, fujam dos mestres inquestionáveis e procurem os que estimulam o questionamento. Acho que não tem erro seguindo esse parâmetro. Se você está num lugar, num ambiente em que você não pode questionar, você não pode discordar, corre que é cilada. O mestre de verdade, ele estimula que você busque outras opiniões, que você tenha a sua própria concepção. Então, me ajudou muito, acho que ajuda. Para finalizar, eu acho que a principal mensagem é confiar. Confia. Confia em você, confia nas pessoas que você se cerca e vai à luta, porque é sucesso. A partir do momento que você confia em você, as coisas fluem. Por mais desafiador que seja a sua vida, o seu momento, mas a partir do momento que você tem a confiança, as coisas vão fluir e você vai começar a atrair o que você deseja. Mas entre em ação. gente, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido, que fique essas lições para vocês que estão querendo iniciar na magia, principalmente as meninas, para não se deixar ser enganada, não se deixar ser abusada. Isso é muito sério. E não se deixar nunca ser intimidada. Você pode, inclusive, procurar o grupo do WhatsApp do Templo, se você quiser, para ter pessoas sérias para você conversar sobre isso. O link do grupo do WhatsApp está lá no nosso Instagram, @nossotemplo_sp ou @nossotemplo_bh, que é presencial, se você quiser, toda quarta e a cada 15 dias, no sábado em São Paulo e todo domingo em BH.
Gente, muito, muito, muito obrigada pela presença. A nossa convidada ilustre de fora do templo, a Lu, mas também a Rafa, que teve essa coragem, primeira vez colocando a carinha dela aqui, a Ju, que está voltando, a Bruna, que está criando conteúdo pra caramba. Tem uma galera forte do nosso templo, a galera aqui do chat também, que está aqui dando apoio. Inclusive, se você quiser assistir e comentar ao vivo aqui no podcast, você pode entrar no grupo do WhatsApp e sempre que a gente vai gravar, a gente manda o link lá, fala assim, ó, estamos indo gravar agora o podcast, se você quiser participar com perguntas, opiniões, só vem que a gente vai adorar ler sua mensagem aqui. É isso aí, gente. Muito obrigada por estarem até aqui. Eu sou a Pracy, e se você quiser me encontrar, @Pracy, PRACY, ou Magia com Pracy, em todas as redes, você me encontra para ouvir mais sobre magia, inteligência artificial e música. Sou a Lu Lestrange, se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, Lu_Lestrange no Insta e no TikTok, lulestrange.oficial, se eu não estiver enganada. E é isso, gente. Muita bobagem, um pouco de ocultismo. Bom, eu sou a Juliana Gimenez, você me encontra no Instagram, no @JulianaGimenez_AST, que é de astróloga. E no meu perfil você vai ver muito dicas de tarô, oráculos, astrologia, numerologia e muito autoconhecimento. Espero vocês lá. Oi, então, eu ainda não tenho nenhum conteúdo, né? Mas começarei a postar. Meu arroba no Instagram é eirafagomes. Então segue lá e que em breve vai ter alguma coisa. E eu sou a Bruna, Maga das Fadas. Então, se você quiser no meu perfil pessoal, que é o @bruna.maga4, lá no Instagram, eu falo muito fadas, gnomos, duendes, algumas coisas aleatórias, porque essa é a nossa vida. Mas ali também tem dicas, tem os horários dos atendimentos, os ritos todos ali para quem quiser. Este mundo lindo e maravilhoso, colorido, vem comigo. E tem o perfil do escritório, que é o Brisquilhar Advocacia, para se você precisar de qualquer informação sobre estou sofrendo intolerância religiosa, estou sofrendo algum tipo de abuso, corre lá no perfil que a gente conversa e eu te oriento. Beleza? E para terminar, o @ de quem faz esse podcast acontecer, edita ele todo, arruma o som, faz milagre aqui, que é o Viton Cake, que você pode encontrar no @VuiTTON, Cake de bolo, CAKE. Segue ele lá. E eu acho que, enfim, por hoje é só. Que todos possam ir, que todas possam ir com a paz e a luz do conhecimento e que Sofia nos guie. Que Que Sofia Sofia nos nos E que guie! Sofia nos guie. Tchau, gente. Obrigada. Beijo, até semana que vem, gente. Até. Até. Tchau, tchau.